princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Em quase todos os sistemas educacionais do mundo, os jovens são ensinados a respeito do grande mistério, como apareceu ao mundo. Em quase todo lugar, a história é a mesma. O professor diz: lentamente, durante milhões e milhões de anos, tudo aconteceu, por acaso. A evolução fez isso. Enormes períodos de tempo e o acaso fez as coisas acontecerem. Alguns professores, porém, ensinam uma história diferente. Eles ainda consideram a criação como algo feito por uma inteligência extraterrena, a qual chamam de Deus, uma possibilidade científica. Nesses programas, você conhecerá um britânico brilhante, o professor Arthur Wilder Smith, um dos poucos cientistas do mundo que já recebeu 3 doutorados. Ele já publicou mais de 60 livros e artigos científicos, não só na área do debate criação versus evolução, mas também na sua área da ciência, que é a bioquímica. O professor Wilder Smith vive na Suíça há muitos anos e é uma das autoridades mais respeitadas na Europa na controvérsia sobre criação e evolução. Vamos dar uma olhada no mundo ao nosso redor. Vamos para a Suíça com o professor Wilder Smith e outros cientistas altamente qualificados e vamos examinar as evidências, os fatos da natureza. Bem, há 2 modelos principais que são usados para explicar a origem do cosmos, do sistema solar, da biologia e dos elementos até chegar ao homem. O primeiro modelo usado é conhecido como o modelo da criação. Este ensina que os elementos, o homem e toda a biologia foram criados através do conceito de Deus. E que ele criou num período curto de tempo, significando que a Terra é relativamente nova. Esse é o modelo criacionista. O segundo modelo é conhecido como o modelo evolucionista e presume que os elementos, o cosmos, a biologia e o homem se desenvolveram durante milhões e milhões de anos lentamente, espontaneamente, por acaso. E que esse princípio evolucionário é o princípio por trás da biologia dos elementos em totum. Isso é conhecido como modelo evolucionista. Vamos agora, nesta série de vídeos, dar uma olhada nos 2 modelos e ver em qual modelo as provas se encaixam melhor. Mas antes de mergulharmos mais a fundo nas informações científicas relacionadas com o nosso tópico, devemos verificar o que nossos ancestrais pensavam de como se iniciaram todas as coisas. Bem cedo na história da humanidade, os homens devem ter ficado bastante impressionados com o Sol, a Lua e as estrelas. O professor Wilder Smith diz: o homem é fundamentalmente religioso e, se tiver a chance de ancorar sua fé em algo, é isso que ele faz. Nos dias antigos, os homens, olhando para as estrelas e a lua, e provavelmente não as entendendo, chegaram à conclusão de que elas eram formas de deuses.
Enquanto que na Mesopotâmia a lua e as estrelas tornaram-se objetos de adoração, no Egito o sol era dominante e adorado como um deus. Para os egípcios, o sol era o rei dos deuses e imperador do mundo. Eles acreditavam que Ra, o sol, dia após dia, vencia o caos das trevas para raiar sobre aquele oceano primitivo triunfantemente, conduzindo seu barco solar pelos céus até desaparecer, iluminando o submundo durante a noite. Um conhecido hino ancestral ao deus egípcio do sol, Atom, é guardado no Museu Egípcio do Cairo. Ele fala a respeito do sol como fonte de toda a vida. Tu, ó sol vivente, que dás início à vida, tu és radiante, magnífico, brilhante e alto acima das terras. Tu que causas o fruto na mulher, que criaste a semente no homem e que deste vida à criança no útero de sua mãe. É bem diferente a história contada na Bíblia, o livro de um outro povo antigo do Oriente Médio, o povo de Israel. A Bíblia diz que só há um Deus, Criador do céu e da terra, e portanto Criador também do sol. Deus é a fonte de luz e vida. E o sol, a lua e as estrelas são somente portadores de luz, indicadores do tempo e das estações. A descrição bíblica é completamente diferente de todas as histórias da origem do mundo. E, como muitos cientistas hoje acreditam, historicamente ela é de completa confiança. É um relato sóbrio de como esse maravilhoso mundo apareceu. O Velho Testamento compara o número de estrelas aos grãos de areia nas praias. O surpreendente é que essas palavras foram escritas quando os antigos astrônomos achavam saber exatamente quantas estrelas existiam. Só alguns milhares. Era tudo o que podiam ver a olho nu. Como poderiam saber esses escritores bíblicos, mesmo milhares de anos antes de Galileu apontar seu telescópio astronômico para o céu em 1609, que as estrelas são literalmente incontáveis? Galileu ficou pasmo pelo que viu. Nenhum homem poderia começar a estimar com precisão o número das estrelas do universo. No entanto, milhares de anos antes, a Bíblia indicava que o universo era literalmente vasto demais para ser compreendido pela mente humana. Para nós, vivendo no século XX, o Sol é uma fonte de energia importante. A energia de que nós necessitamos desesperadamente. Contudo, na nossa teoria evolucionista, como os antigos egípcios, nós temos o Sol como quem dá origem à vida. E como os antigos babilônicos, muitos creem que a posição das estrelas determina seu futuro. A astrologia e os horóscopos têm um papel importante nas vidas de muitos e tem crescido sua importância com mais e mais horóscopos influenciando os homens e as mulheres de hoje. Então, será que nós somos mais avançados, mais sofisticados do que as antigas civilizações? Em nosso século, a ciência e a tecnologia dominam nossas vidas. Temos explorado a incrível vastidão do espaço que nos cerca. Aterrissamos na Lua e colocamos postos de observação em Marte. Mesmo que a pesquisa espacial só tenha conseguido engatinhar por alguns metros, nosso conhecimento tem aumentado rapidamente nos últimos anos. Porém, quanto mais sabemos e descobrimos, mais urgente se torna conhecer as respostas e perguntas como: de que maneira aconteceu tudo? De onde viemos? Somos nós produtos de um criador inteligente? Ou é a evolução, o mero acaso, nosso pai verdadeiro? A objeção comum proposta contra o modelo criacionista é que ela supostamente não seja científica. Dizem: se você oferece um Deus para explicar a origem da energia, da matéria e da vida, você está oferecendo algo que não dá para examinar num laboratório. Bem, nós não podemos examinar Deus num laboratório, e isso realmente é verdade.
Mas mesmo que não possamos examinar Deus, o modelo criacionista pode ser examinado em laboratório e tem se provado correto, porque se o homem fizer o papel de um criador, ele pode, ou provavelmente, irá criar algumas formas de vida simples no decorrer dos próximos anos, possivelmente. Vejamos, o segundo modelo evolucionista diz que para produzir a vida não é necessário supor nada que não seja ou matéria ou energia. Ora, essa afirmação não é científica. Sabemos muito bem que se deixarmos a matéria sem pôr a mão, ela não se organiza sozinha, não importa o quanto tenham se esforçado nos últimos anos para provar isso. O que realmente precisamos, todas as vezes que queremos vida, é injetar informações vindas de um ser inteligente na matéria, seja este ser Deus ou o homem. Portanto, o segundo modelo não se encaixa tão bem como o primeiro modelo, o da criação, com os fatos científicos conforme os conhecemos. Por que o professor Wilder Smith está tão convicto de que a evolução nunca poderia ter acontecido? A resposta é bem simples. Tomemos o exemplo dos arranha-céus de Nova York. Para construir esses prédios enormes, você precisa de um plano. Engenheiros e arquitetos fizeram cálculos complicados para construí-los de maneira que as pessoas possam morar e trabalhar neles com segurança. É claro que ninguém tem a ilusão que esses prédios vão durar eternamente. Tudo na natureza obedece às suas leis imutáveis. A segunda lei da termodinâmica diz que, eventualmente, tudo irá cair e se desintegrar. Nada é eterno. Tudo muda e o caos aumenta. Isso não se aplica somente às coisas que construímos, mas também à natureza. Os processos químicos que mantêm a vida de nossos corpos tornam-se menos eficientes à medida que envelhecemos. Já estamos acostumados com essa lei universal. Um relógio perde a corda. Um carro enferruja. Deixados à vontade, todas as composições químicas tendem a se desfazerem, dividindo-se em matérias mais simples ao invés de se tornarem mais complexas. Para o conhecido evolucionista Isaac Asimov, esse problema de caos progressivo tem se tornado a inspiração para uma história de ficção científica. Asimov, escrevendo em Nova York a maioria de seus 200 livros de ciência e ficção científica, conta por que tudo na natureza regride até chegar ao caos. A segunda lei da termodinâmica afirma que a quantidade de força de trabalho disponível que se pode extrair da energia do universo está constantemente diminuindo. Se você tiver bastante energia em um local em grande intensidade, para que você possa ter uma alta temperatura aqui e baixa temperatura ali, então você pode extrair dessa situação a força de trabalho. Quanto menor a diferença de temperatura, menor a força que se pode obter. Ora, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, existe sempre uma tendência das áreas quentes se esfriarem e das áreas frias esquentarem, de forma que cada vez menos força de trabalho pode ser aproveitada. Até que, por fim, quando tudo está com uma só temperatura, é impossível aproveitar qualquer força, embora toda a energia ainda esteja ali. E isso é verdade para tudo em geral, para o universo inteiro. Em outras palavras, a água corre para baixo e não para cima. A água procura seu nível, não se separa. As coisas se tornam desordenadas. Existe o termo entropia, que melhor se define com certas